Olá, pessoas! Que bom, seja bem-vindo aqui à live da Uniaeso. Essa é uma live que faz muito o papel do trabalho em cima de ADS e de sistemas para a internet, os dois cursos que nós temos lá na Uniaeso, mas de muito interesse para todo mundo que está iniciando na área de TI com os primeiros contatos de Linux, né? Muita gente hoje que entra na área vai ter muito conhecimento sobre Windows, né? Às vezes nem tanto, mas o Windows é o que vai estar muito na veia, o que o pessoal vai conhecer fortemente. E o Linux nem tanto, né? Mas o caso do Linux, ele acaba sendo extremamente relevante. E a gente está fazendo essa live não só para apresentar o Linux para quem nunca conheceu, mas também apresentar um pouco dessa história do porquê Linux, de onde veio, como foi que surgiu, e também meter a mão na massa, né? Que é o que interessa a todo mundo que tem interesse em mexer com qualquer coisa de TI. Geralmente, quem está em TI não tem muito interesse em ficar no campo das ideias somente, né? Quer meter a mão na massa. Então, hoje a gente vai conversar fazendo um primeiro contato com Linux e com a linha de comando. Eu sou o professor Fábio Chicu, sou professor da Uniaeso, também sou coordenador de TI por lá, e a gente usa Linux lá também, tá? Na infraestrutura da Uniaeso. Mas, para falar um pouco de mim, para que vocês também saibam quem eu sou, né? Eu sou professor da casa, mas já atuei em outras instituições, como no ensino técnico, no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação. Também trabalho na área de matemática, então também é uma coisa que eu mexo e gosto. Tenho meu mestrado em Web Semântica e Banco de Dados e trabalho não só aqui na Uniaeso, como também sou analista de TI na UFPE, onde eu trabalho normalmente com a gestão da TI e operação do data center. Nossos tópicos completos dessa live. Nós vamos conversar sobre os seguintes temas. O que é o Linux, de onde veio, e quando nós conversarmos e dermos esse contexto todo do que é o Linux, de onde veio, por que ele é importante, por que ele é relevante para todos nós, então nós iremos começar a falar sobre o terminal, que é o grande ponto que muitas vezes assusta as pessoas sobre o Linux, mas que vamos ver que não é nada demais, tá? Dentro do terminal, óbvio, o terminal é um mundo de coisas para a gente poder analisar, para poder experimentar, e todo dia tem coisas novas, porque todo mundo cria suas coisas para dentro do terminal também. Então, a gente vai trabalhar com alguns temas específicos. A gente vai trabalhar com diretórios, permissões e sistema de arquivos. Nós vamos ver depois como criar e modificar arquivos texto, baixar arquivos na web e fazer a gerência dos programas instalados, tá? E a gente fecha por aí, porque senão não tem fim. Como vocês devem estar vendo aqui no slide, que eu coloquei, que está me dando esse guia aqui para a gente poder falar direitinho e não se esquecer de nenhum detalhe, antes da gente conversar diretamente sobre o Linux, é preciso que a gente tenha muito claro alguns conceitos. E o conceito mais importante é o conceito de sistema operacional. Um sistema operacional vai ser um software que, na verdade, não só um software, mas pode ser também um conjunto de softwares. E a função desse conjunto de software é fazer com que você consiga gerenciar bem a sua máquina. Pense, a máquina que você está lidando, que você usa, ela é basicamente um circuito elétrico grande, eletrônico grande, tá? No fim, o que está aqui por baixo passando não é nem zeros ou uns, porque a gente tem a coisa comum de dizer que está passando zeros ou uns, né? Na verdade, nem é isso. O que está passando tem energia ou não tem energia, com uma analogia de zeros ou uns. Então, a gente acaba precisando de coisas mais elaboradas para que possam fazer com que esses zeros ou uns signifiquem algo de mais alto nível. Porque para baixo do hardware, né, para dentro do hardware, não tem vídeo, não tem áudio. Isso aqui que nós estamos vendo vai estar ligando e desligando circuitos, mas não tem vídeo, áudio, texto. Isso para o hardware não existe. Então, o sistema operacional, ele vai ser o cara que vai estar dividido em dois pedaços. Um a gente chama de kernel, ou núcleo do sistema operacional, e a outra parte a gente chama de conjunto de aplicações de sistema. O conjunto de aplicações de sistema, junto com o kernel e os manipuladores de hardware, é o conjunto que vai ser chamado de sistema operacional. E nós conhecemos fortemente, todo mundo usa muito fortemente, o Windows, que é um desses conjuntos, que já vem com o núcleo do próprio Windows, que é o que sabe lidar com cada um dos dispositivos físicos, e também um monte de sistemas aplicativos
que vem em cima do núcleo. Por exemplo, o painel de controle, por exemplo, o explorador de arquivos. Tudo isso são softwares que vão vindo manipulando as chamadas que o núcleo, né, o kernel do sistema operacional, sabe fazer. E vocês estão todos acostumados com Windows. Mas a gente pode ter esse conjunto de software completamente refeito e a gente pode trocar por quaisquer outros que a gente queira por aí, e tem muitos, tá? Alguns dos exemplos comuns que a gente vai ter: Windows, o próprio Linux, que a gente vai ser a matéria da nossa conversa, o macOS, alguns de vocês já devem ter um MacBook e o MacBook roda o macOS. Todo mundo, ou muita gente, já deve ter visto ou tem um celular Android. O próprio Android é um sistema operacional, tá? Quem tem um celular Apple vai ter o iOS. Todos esses são exemplos comuns de sistemas operacionais. Todos eles sabem fazer a mesma coisa, essencialmente. Uma diferença aqui ou acolá em performance, em características, mas no fim sabem fazer, no geral, a mesma coisa, tá? Agora, o mundo não termina aí, tá? A gente tem outros sistemas operacionais que são bastante incomuns para a maioria das pessoas. Por exemplo, você já ouviu falar de Solaris, AIX, HPUX, BSD, ReactOS? Todos esses são sistemas operacionais completamente diferentes, mas que eles todos têm histórias muito parecidas de evolução. E vão servir para coisas semelhantes. E aí pode até você se perguntar muitas vezes, né, quando vê esse monte de sistema operacional, mas Fábio, para que tanto sistema operacional? E a realidade é: a gente precisa de vários sistemas operacionais porque cada um tem uma característica diferente e consegue se adequar a usos diferentes. Por exemplo, a gente tem um exemplo que eu gosto muito de dar, é o BSD. O BSD é um sistema operacional que o macOS deriva dele e ele é o cara que trabalha para estabilidade. Então você vai ter BSDs, por exemplo, nas sondas, nos rovers marcianos. A NASA bota BSD para gerenciar o Perseverance, que é o rover que está andando lá em Marte, ou o Curiosity, que é a outra sonda que está por lá. Então, tudo isso roda outros sistemas que são, em tese, mais confiáveis, né? E eu digo em tese porque tudo vai depender de que programas você utiliza, de qual produto de qualidade, nível de qualidade que você utiliza dentro dos sistemas que você faz, mas, em geral, o BSD é um dos mais confiáveis para operações críticas, tá? E aí, a gente começa a observar o Linux, né? Por que eu penso em Linux? Um dos motivos já fortes aqui é o seguinte: o Windows é que é o diferente do mundo, tá? O macOS tem um quê de Linux, o BSD tem um quê de Linux. E onde essas outras coisas, onde esses outros dispositivos estiverem, se você já souber alguma coisa de Linux, você já vai se sentir mais confortável para lidar com esses equipamentos, mesmo que você não saiba de nada deles, tá? Aí já vai o meu primeiro argumento para poder encantar você de aprender um pouco sobre o Linux, mesmo que não seja o seu lugar de desktop na sua máquina, né? Para a gente poder falar um pouquinho do histórico, né? Sem me demorar muito, mas como o Linux se desenvolveu, por que a gente tem Linux na vida, né? Antes, no passado, vamos voltar para o tempo de 1969, a gente tem o Unix. O Unix foi um dos ancestrais do Linux, tá? E o Unix, ele, em 1969, foi feito por Ken Thompson e Dennis Ritchie lá no AT&T Labs, e esse foi o primeiro grande sistema operacional que dominou muito o mercado e que foi utilizado para a computação geral. O próprio Unix ele tinha uma licença aberta de as pessoas utilizarem, mas as pessoas não poderiam utilizar o seu código totalmente. E aí, a Universidade de Berkeley, em 1977, começou a pegar essas ideias do que era no Unix, do que existia no Unix, e criou o BSD. Então a gente tem o BSD iniciado em a sua distribuição primeira em 1977. Ele é baseado na versão 6 do Unix, tá?
Isso foi muito bem feito, foi muito bem aceito, mas gerou uma pequena confusão jurídica lá entre a AT&T e a Universidade de Berkeley, que foi parar nos tribunais com acusações de que o BSD copiava código do AT&T. Então, houve essa confusão, a Berkeley não conseguiu distribuir tão fortemente o BSD, então a amplitude de utilização dele ficou reduzida. E aí, chegamos em 1983... com um cara chamado Richard Stallman, onde ele estava tentando usar uma impressora. E era uma impressora HP, que a impressora HP não estava funcionando direito, e ele precisava de código da própria impressora para poder facilitar o trabalho dele de construção de um driver para um Unix. E ele decidiu tentar fazer isso na mão. Era um programador e tanto, ele tentou fazer isso sozinho e não conseguiu. Mas ele não conseguiu por um motivo simples. O código da HP era fechado e a HP não autorizou ele homologar um novo dispositivo, um novo sistema operacional para atuar com aquela impressora HP. Isso fez com que ele formasse o projeto GNU com toda a iniciativa Free Software, né? Então nós temos a partir daí, de 1983, ele lutando para construir as coisas em código aberto. E essa luta culminou, né, no projeto GNU, e o projeto GNU tentou ir a pontos muito elevados, onde nós começamos a ter até um núcleo de sistema operacional do projeto GNU. Esse núcleo não teve grandes utilizações, não foi muito utilizado no mercado, era o chamado HURD, H-U-R-D, e não teve uma adoção tão forte, apesar dos programas todos que tinha, que eram muitos e muita gente tinha interesse nos programas do GNU. Nesse meio tempo, em 1983, a gente avança 2 anos. Em 1985, a Intel lança a arquitetura que todos nós conhecemos hoje, que é a arquitetura x86. O sucesso do hardware começa aqui, né? A partir daí nós temos o x86, depois as versões seguintes, 286, 386, 486, Pentium, até nós chegarmos nos processadores Intel linha I que nós conhecemos hoje. Tá? Todos esses processadores, eles comungam de instruções de 32 bits, o que era uma coisa que não era tão comum para a época, mas que dava também uma dificuldade a mais para os sistemas Unix e criava a necessidade de talvez uma atualização ou um novo sistema operacional que pudesse lidar com isso tudo. Em 1986, nós tivemos um livro forte no mercado, que foi o livro Design of Unix OS, que ele descrevia cada detalhe de como o Unix foi feito. Então, não dependia mais de copiar código do Unix. Já precisava somente ler o livro e você ia entender o que era que tinha de fazer e você constrói seu código. Em 1986 também, e esse é o último fato importante que origina o Linux, um professor chamado Andrew Tannenbaum, junto com as suas turmas de sistemas operacionais, ele, ao longo de alguns anos, desenvolveu um sistema operacional chamado Minix. E o Minix, como filho do Unix, ele era utilizado para uso acadêmico, mas seu código-fonte foi muito espalhado e influenciou muita gente. Bom, esses fatos colocam que a gente começa a ter as necessidades de algo diferente. O Minix era algo muito acadêmico, o Unix tinha problemas de liberação de código, o BSD estava no problema jurídico com o Unix. Então tudo isso ficava muito confuso. E aí um finlandês chamado Linus Torvalds, que a foto dele aí quando jovem tá aí no slide, ele começou a reescrever, na verdade, um emulador de terminal. Um terminal, a gente vai até utilizar um agora, mas um terminal é basicamente uma linha de comandos. O CMD do Windows, por exemplo. Ele tentou construir um desses. E nessa de construir um desses, foi se empolgando, ao ponto que quando viu, ele estava com um pré-núcleo de sistema operacional. Essa evolução de um terminal para um núcleo de sistema operacional
fez ele se empolgar e compartilhar esse código com as pessoas. Isso fez com que o Richard Stallman, antes que estava com o projeto GNU, observou esse código e disse: isso tem potencial de rodar os meus softwares do projeto GNU. Então, de repente, não mais que de repente, o Linux ganhou um monte de software que não tinha antes, né? E isso começou a gerar uma atração das pessoas começarem a utilizar ele para os seus projetos. Normalmente, no primeiro tempo, nos projetos científicos, robistas, coisas assim, mas depois as vantagens foram se sobrepondo e ganhou um mercado muito facilmente. Uma curiosidade sobre o nome é de que quase que o nome do Linux foi chamado de Freaks, porque Linus Torvalds queria fazer a lembrança de 3 palavras: freak, louco, maluco, free, livre, e X como lembrança a Unix. Então, a ideia original dele era essa. Mas aí teve um amigo que olhou para ele e disse: não, cara, tá feio. Vamos botar Linux, que é melhor. E Linux significa, na verdade, uma junção do primeiro nome, Linus, com o nome Unix, né? Então, essa junção foi a sugestão de um amigo dele, ele achou legal e foi, tá? Bom, tem uma carta que... a carta eu botei aqui só para a gente poder sentir um gostinho dessa época, né? Quando o Linus teve a primeira versão operacional e funcional do Linux, ele publicou num newsgroup, que era como se fosse um grupo de notícias de antigamente, onde nesse grupo de notícias ele fala sobre o que é que ele conseguiu fazer para funcionar lá dentro, e depois ele fala: ó, gente, quem tiver aí interessado, tudo, eu gostaria de saber características, coisas que vocês acham que deveria ter aqui, e não me comprometo a fazer tudo, mas quero as ideias para poder começar a fazer o que eu puder. E aí ele também deixa claro de que, até por questões jurídicas, né, que não tem código do Minix, porque o Minix tinha Tannenbaum era um nome da área, até hoje é. Quem estuda computação pode acontecer de ter o período Tannenbaum, que é o período onde você vai ver sistemas operacionais, redes, sistemas distribuídos, e tudo isso é com bíblias de Tannenbaum, até hoje. E aí ele botou: não tem código do Minix, possui um sistema de arquivos multitarefa, não é portável para a época, porque ele usava troca de contexto 386 por conta dos processadores Intel, tá? E aí ele divulgou isso, e a recepção foi excelente. Então, a partir daí, ele começou a construir um grupo que estava sempre desenvolvendo. Ele é um cara muito rígido, ele regra esse grupo a mão de ferro até hoje. Tá? Bom, e agora a gente começa a sair da história, vamos olhar um pouco para o dia de hoje, né? Porque nós estamos falando em 1991, quando o Linux foi lançado pela primeira vez. Hoje, a gente tem Linux de maneira extremamente sorrateira, mas em tudo quanto é lugar. Você não vai estar vendo, obviamente, de maneira muito fácil, o Linux dentro dos desktops. Ele não é tão adequado, apesar de, por exemplo, eu passei mais de 8 anos trabalhando exclusivamente com Linux e não sentia falta de um Windows. Mas, para muita gente, o Linux ainda é meio durinho, meio difícil de chegar nas coisas, mas é perfeitamente possível de utilizar o desktop, só não é comum. A gente vai ter hoje o Linux existindo dentro. Se você está querendo trabalhar com DevOps, você vai ouvir falar de Docker, por exemplo. Docker é um conceito que vem de comandos Unix, comando Linux, tá? E, basicamente, o início do Docker foi dentro de Linux. Você vai ouvir falar dentro da Microsoft hoje que a própria linha de comando da Microsoft ficou muito mais forte, muito mais poderosa, graças à influência do Linux, porque é um dos grandes superpoderes do Linux, a própria linha de comando. Então, o Windows lançou um produto recentemente que é o Windows Subsystem for Linux, onde você consegue pegar aplicações Linux e rodar nativamente dentro do próprio Windows, tá? Então, é uma outra implicação de aprender Linux dentro do seu computador hoje, dentro das suas práticas computacionais hoje. Falou de nuvem? Nós temos AWS, nós temos Google Cloud Computing, todas duas em seu núcleo, né, em seus sistemas básicos, é Linux.
Se você roda um site, hoje você muito provavelmente vai querer utilizar um sistema Linux para poder rodar isso. E isso tem muitos motivos, mas alguns dos motivos têm a ver com o quê? Tem a ver com, primeiro, o fato de ser gratuito. Linux, diferente de Windows, você, para poder fornecer um serviço e ficar legalizado, você precisa pagar pelo Windows primeiro. No Linux, não. No Linux, você pode pegar ele gratuitamente, instalar, utilizar e depois você pode utilizar serviços de pessoas que sabem, que conhecem, para poder fazer algo a mais. Mas para botar o básico, você mesmo pode fazer sozinho. No caso do Linux, também tem outra vantagem, que ele é amplamente documentado. Desde 1991, todo mundo trabalha com Linux, todo mundo trabalha com Linux, tem ampla documentação para todos os softwares, tá? Tanto que, assim, dentro da própria linha de comando, não sei tal comando, bota somente o comando -- help. Você vai ver que tem uma ajuda boa ali já. Não, quero um manual, quero uma coisa maior. Existe o comando man de manual, tá? Então você pode utilizar um manual na própria linha de comando para te ajudar. Outra coisa importante é de que o Linux ele é altamente sistemático. Isso significa de que se você entende como as coisas têm que ser feitas, ou exatamente o que você quer fazer, você vai perceber de que isso é suficiente para você construir os comandos, tá? Então, muitas vezes você não precisa saber dos comandos em si, basta você saber o que você quer. E a sua intuição vai lhe dizer muito bem o que é que você precisa fazer. Outras coisas importantes que a gente até vai demonstrar é de que é simples operar com Linux e ele tem um footprint, né, um nível de recursos muito baixo. A gente vai ver aqui como é que a coisa está funcionando com nível de recursos baixos. Mas só para dar uma lembrança aqui, um parâmetro de comparação, no Windows é muito difícil hoje você instalar um Windows numa máquina com poucos recursos, tá? Você vai ter uma máquina com Windows e você quer botar ela para rodar só o Windows sem mais nada, você precisa de pelo menos 25 GB para poder ter o Windows no HD, certo? A gente consegue fazer uma instalação de Linux com 8 GB, se muito, tá? E isso, estou falando só de HD, mas consumo de memória, a gente tem o Windows consumindo aí pelo menos uns 2,5 GB, 3 GB de memória, a depender do que você botar instalado. A gente vai ver aqui quanto que a minha máquina virtual está utilizando. Bom, chega de falatório, vamos começar com a parte prática. E eu vou ficar indo e voltando do slide para minha linha de comando para poder eu não me esquecer daquilo que eu tenho de falar. Bom, primeira coisa que nós iremos falar é sobre diretórios, permissões e o sistema de arquivos, tá? Eu já preparei uma máquina virtual que está com um Linux, tá? Existem vários Linux no mercado. Esses vários Linux no mercado se chamam de distribuições. O que é, então, uma distribuição? Nós temos a lembrança, né, que a gente acabou de falar, de que um sistema operacional ele é composto pelo núcleo e pelos aplicativos do próprio sistema. Esse núcleo é o núcleo Linux. Tudo que utiliza o núcleo Linux é um Linux. Agora, ele pode vir em cima com outros aplicativos diferentes. Esses aplicativos diferentes que vêm apoiando a utilização da tua máquina através do núcleo, através do kernel, é o que vai compor uma distribuição. E aí existe o Ubuntu, que é uma distribuição muito conhecida. Existe o Debian, que é a distribuição que eu vou estar utilizando aqui. Existe o Fedora, Red Hat e por aí vai. Existem muitas distribuições, tá? Muitas mesmo. Então sempre vale a pena você estar consumindo Linux, experimentar uma nova, talvez você encontre uma utilização interessante para alguma, mas no meu caso aqui eu estarei fechado com o Debian, que é a que eu hoje mais utilizo, tá? Bom, estando aqui no terminal, vocês devem estar vendo que a minha linha de comando está aí toda bonitinha, pretinha, e nós temos aqui umas coisas interessantes para falar. Ele tem, primeiro, um cursor que está piscando. Se o cursor está piscando, significa de que ele está pronto para poder receber comandos, tá? E veja, o Linux e as linhas de comando em geral, elas sempre têm a dinâmica de, se tudo está bem,
ele fica calado. Ele não te dá um comando de OK, uma mensagem de OK. Ele simplesmente retorna para esse prompt. O prompt já é o estado de estou pronto. Estou pronto para receber novos comandos, tá? Ele também está falando aqui para gente esse nomezinho, ó. Você deve estar vendo aqui o fshcool que eu acabei de selecionar. fshcool quer dizer que esse é o meu usuário. Eu estou usando esse Linux com o usuário fshcool. A arroba, em inglês, é pronunciada @, que é uma lembrança da preposição @. Então, nós estamos querendo dizer que fshcool, o usuário fshcool, está em live-00. Live-00 é o nome da máquina que eu estou conectado, tá? Então, isso aqui está me dizendo o usuário e a máquina em que eu estou conectado. Você está vendo também que nós temos esse dólar, sinal de dólar no final. O sinal de dólar no final diz que eu estou num usuário comum. Se eu estivesse num usuário privilegiado, num usuário super usuário, então, ao invés do dólar, eu teria a hashtag ou o jogo da velha, tá? Então, são algumas informações já que a gente tem aí. A gente, quando está nessa linha de comando, uma das coisas que a gente tem que começar a entender logo de cara é como funcionam arquivos e diretórios. Então, onde eu estou? Em que diretório nós estamos, né? Você deve lembrar de que no Windows, quando você abre o Windows Explorer, você vai ver de lado uma árvore toda cheia de diretórios lá, né? E aqui não é diferente, existe uma estrutura semelhante àquilo, tá? Só que a gente tá na linha de comando, eu não tenho nenhum apelo visual para poder saber disso. Como é que eu vou saber onde eu tô, né? E que lugar dos diretórios eu tô? Porque aparentemente não tem nenhuma indicação visual aqui onde nós estamos. Então, para que você saiba qual que é o local de trabalho, o local onde você está trabalhando agora, então você utiliza o comando pwd. pwd significa algo como imprima o diretório de trabalho corrente, tá? Print Work Directory. Então, pwd, Enter, e ele está mostrando que eu estou no diretório /home/fshcool. Quem está muito acostumado com Windows deve ficar olhando assim e pensando, meu Deus, cadê o C2 pontos? Pois é, não existe C2 pontos, tá? Dentro do Linux, o que vai existir é o barra. O barra é o raiz de tudo. Todos os outros devices, pendrive e outros HDs, vão estar como pastas dentro disso aqui. Isso vai levar a gente a uma discussão sobre montagem de dispositivos, que ela é muito avançada, não seria o ponto da gente aqui. Mas só para a gente entender, se eu tivesse outros dispositivos como um pendrive, como um drive de CD, DVD, um Blu-ray, isso não estaria como uma unidade D, E, F, nada disso. Tá? A gente teria alguma pasta lá dentro que estaria apontando para utilizar esse dispositivo. Aqui, quando eu uso o pwd, eu estou, obviamente, dentro do meu HD da máquina e eu estou dentro da pasta /home/fshcool, certo? Isso é para a gente descobrir onde nós estamos. Mas e se eu quiser criar um novo diretório? Digamos que eu queira agora, sou programador, estou querendo criar um novo script, e aí esse meu script que eu quero criar, eu não quero botar na minha pasta do meu usuário direto, porque eu vou criar novas coisas depois, né? Então não faz muito sentido botar tudo ali. Como é que a gente cria uma nova pasta? Vamos pensar em inglês. Como é criar diretório? E aí você deve estar pensando, make directory. Make directory abreviado mkdir. mk de make, dir de directory. mkdir, o nome da pasta. Então eu vou botar mkdir scripts. Isso vai me dizer, crie a pasta scripts. Veja, apertei o Enter e ele voltou o prompt. Como eu disse a vocês, ele é objetivo, pragmático. Então chegou ali e deu mkdir scripts, ele voltou o prompt, significa que está tudo certo. Ele já está pedindo novos comandos, tá? Ele criou. Não retornou nenhuma mensagem de erro, ele criou. Agora eu preciso ver como é que eu vejo essa pasta. E aí a gente precisa pensar num outro comando. É o comando de listar. Listar em inglês, list. Abreviando isso, ls. ls de list. Se a gente manda enter com ls, a gente já vai ver na tela a pasta scripts em azul ali. Isso
pode ser suficiente para a gente agora. Mas será que a gente não foi criado tudo da maneira certa? Vamos dar uma analisada com mais detalhes? O comando ls vai ter um atributo que é o atributo "-a". Esse "-a" vai mostrar as coisas com os arquivos ocultos. Outro parâmetro importante do ls, que esse é mais legal para o nosso interesse agora, é o L, "-l". ls-l vai mostrar em forma de listagem todos os dados sobre aquele arquivo ou diretório naquele local em que eu estou pontuando. Então eu estou dentro do diretório /home/fshcool e dentro desse diretório existe um outro diretório, que é o diretório scripts. A gente tinha visto e sabia que o scripts era um diretório porque a gente deu o comando mkdir scripts, mas se você for olhar agora na saída do comando ls-l, você vai ver que aqui no início existe esse primeiro D. Esse D significa de que é um diretório. A gente fez o comando ls-a e viu que apareceu um monte de outras coisas que eu não comentei. Mas você pode juntar agora, ó, ls-la. A mostra os arquivos ocultos, L mostra em formato de listagem com todos os atributos. Quando a gente aperta Enter, ele está mostrando agora todos esses arquivos, os ocultos e os não ocultos, com todos os seus atributos. E veja que esse arquivo, por exemplo, .profile, não tem aqui o D no início. Se não tem o D no início, ele é arquivo, tá? Então é uma maneira bem objetiva de você saber o que é arquivo, o que não é arquivo, tá? A gente tem também uma série de permissões aqui, tá? Essas permissões estão associadas a quem é usuário, a quem é grupo. E a gente tem também o tamanho do arquivo, tá? O tamanho daquele arquivo ou daquele diretório. Diretórios consomem espaço também, tá? E nós temos aqui a data e hora da última modificação. Então é um comando que já vai dizer muita coisa pra gente de maneira muito simples. Bastou aqui, ó, ls-la. Bom, visto isso dessa forma, agora que nós somos o desenvolvedor e queremos construir scripts, então a gente vai ter que entrar dentro desse diretório scripts, porque se eu mandar o comando pwd de novo, eu estou no /home/fshcool. Como é que eu entro no diretório scripts? A gente tem que lembrar de novo do inglês. Eu quero mudar de diretório. Mudar para um diretório. Change directory, né? Mudar diretório, mudar change directory, diretório. Então, cd, só as iniciais. Então, cd scripts. Percebeu que quando eu fui digitar, eu nem digitei tudo? Existe um autocomplete na linha de comando, tá? Quando você aperta Tab, ele autocompleta dentro das opções. Então eu basicamente digitei cd s e apertei o Tab. E ele já autocompletou com tudo. Então, um vício importante, aperte Tab sempre, tá? cd scripts. Esse cd scripts vai ser o comando que vai mudar de diretório. Quando eu mando o Enter, veja o que aconteceu. No nosso prompt agora, onde antes tinha somente um til, agora tem til/scripts. Quer dizer, mudou, né? Ele aqui, essa parte que está em azul no prompt, está dizendo para a gente onde nós estamos. Então é uma dica do PWD. Não é o resultado do PWD completo, mas é uma dica para que você saiba onde você está dentro da árvore de diretórios, tá? E aí você já não fica perdido, você já sabe mais ou menos onde você está. Se a informação que tiver aqui não for suficiente para você, PWD te responde, tá? Bom, estamos aqui no CD, já entramos no diretório scripts. E agora que a gente entrou, vamos... Não era bem script que eu quero fazer programas. Então, errei o nome, né? Errei o nome, não é bem o que eu quero. Se eu errei o nome do diretório, eu tenho duas formas de trabalhar. Existe uma forma mais antiga, né? E existe uma forma mais nova, tá? Da gente fazer. Mas, mantendo os comandos básicos, vamos voltar um diretório
E aí, para que a gente volte um diretório, a gente utiliza o comando cd, porque eu quero voltar, então eu estou querendo mudar de diretório, change directory, só que para eu dizer volte para o diretório imediatamente acima, então a gente usa o comando ponto ponto. O diretório ponto ponto significa o diretório acima de onde eu estou. Lembra que é uma árvore, né? Então, se é uma árvore, eu tenho o pai, o filho, o neto. Então, se eu quero sair do neto para o pai, então cd ponto ponto, tá? Mandei o Enter, veja que o prompt retornou pro tiozinho, né? O tio que fala pra gente em que diretório nós estamos. Bom, estando aqui e sabendo de que eu quero só mudar o nome do diretório, mas digamos que eu não saiba ainda como mudar, uma das formas de a gente fazer é apagar esse diretório. Como é que eu vou apagar esse diretório? Existe o comando para isso. Apagar, um dos sinônimos é remover, né? Remover, em inglês, remove, RM. Então, RM de remove e o nome scripts, tá? Só que, quando a gente dá o Enter, você está vendo aqui que ele diz não posso remover scripts porque é um diretório. E a questão é a seguinte, todo diretório só pode ser removido se tiver plenamente vazio. Existem alguns detalhezinhos do interno para poder saber o que é vazio, mas o ponto é, a gente tem que utilizar o que a gente chama de remoção recursiva. O que é a remoção recursiva? Não importa o que tiver dentro daquele diretório, vamos apagar tudo que tem lá dentro. Para que a gente garanta um apagar deste diretório, então a gente utiliza rm-r. rm-r scripts. Então ele vai apagar tudo que tiver dentro do diretório scripts e no fim o próprio diretório scripts. Se ele, agora que eu dei o Enter, não disse nada, tudo certo. Se eu mandar ls-la, agora a gente vai ver que não tem mais o diretório scripts e aí a gente pode criar novamente o diretório, vamos dizer assim, programas, né? Apps. Então, mkdir apps. Criou o novo diretório apps. ls-la, tá aí o apps para a gente ver, certo? Bom, visto aqui a gente já viu praticamente todos os que eu estava prevendo ver. Mas pensa o seguinte, será que tem uma visão bonita para a gente poder ver essa árvore de diretórios? E tem, tá? Eu instalei anteriormente um programa aqui dentro que dá essa visão na linha de comando. É o comando tree. Lá para frente eu vou mostrar como é que instala o tree, tá? Então, olha aí, quando a gente dá o comando tree, ele simplesmente diz, ó, ponto é uma lembrança de que do diretório onde você tá, só existe um outro diretório, que é o diretório apps, tá? A gente pode subir na árvore para chegar lá na raiz e poder ver um pouquinho desse emaranhado todo de coisas que tem. Então a gente pode fazer cd barra. Esse cd barra vai para o nível mais alto da árvore do Linux. Veja que a lista aqui no prompt mudou de til para o barra. Então agora a gente pode, se eu fizer aqui um ls-la, você vai ver um monte de diretórios, certo? Só que nós não queremos isso agora, nós queremos ver como árvore, né? Então a gente vai fazer tree e vou dar o Enter. Ih, foi feio, né? Um monte de coisa que ainda nem terminou de processar, terminou agora de processar. Ele mostrou todos os arquivos e todos os diretórios dentro uns dos outros com o desenho da árvore. Será que o comando tree tem alguma coisa que possa ajudar a gente a não ir a tantos subníveis? Tem. Vamos dar uma olhada na ajuda? Tree -- help. Todo comando Linux vai ter esse parâmetro, -- help. Então, sempre que você tiver na dúvida, o que eu faço para poder utilizar tal comando, qual é a posição de tal parâmetro, sempre isso é uma dica muito boa para você ir atrás de buscar essas posições, que parâmetros tem. Então, leia, nunca se esqueça de ler. E aí, quando a gente manda o help,
Ele mostra aqui todas as opções que vocês estão vendo. É muita coisa. Eu não preciso de tudo. Mas aí ele está mostrando, ó, tem o "-a", que lista todos os diretórios, "-d", que só são... "-a" é todos os arquivos, "-d" lista os diretórios, links simbólicos e um monte de outras coisas. Eu não quero isso. Eu quero não entrar tanto nos níveis da árvore. Então eu vou utilizar esse parâmetro aqui, ó, "-l", e eu digo depois qual é o nível. Desça somente um nível de diretórios de profundidade, ao nível que for dado. Então, eu agora vou fazer tree "-l" maiúsculo, que é como a ajuda falou, e eu vou dizer que ele entre somente um nível. Olha agora que bonitinho. Dentro do diretório barra, eu tenho estes outros diretórios daqui. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso aqui que eu não vou falar. Mas só para a gente poder entender um pouquinho, dar um gostinho dessa conversa, né? O Linux, ele não trabalha no modelo de diretório fechado com as minhas aplicações, com tudo das minhas aplicações dentro de um único diretório. Existe um padrão formado pelo I3E que diz como é que a gente instala uma aplicação, né? Para quem não conhece, o I3E é o órgão mundial regulador da engenharia eletrônica e da computação. Então, no I3E, a regra é a seguinte: existe o diretório bin. No bin tem que ter somente os arquivos executáveis. São só os programas, não todas as outras coisas que compõem os programas. Somente o arquivo que vocês conhecem por extensão .exe ou .com, que aqui no Linux não vai ter extensão .exe ou .com, mas ser só executável. As configurações de um programa, todas têm que estar dentro do diretório etc. Então, dentro do diretório, quero configurar programa tal. Vai na pasta daquele programa dentro de etc, que você vai encontrar todas as configurações dele e só as configurações, nada além. Ah, mas eu sou um programador mais profundo, mais avançado, quero pegar uma biblioteca daquele programa específico e quero utilizar dentro do meu sistema. O que é que eu faço? Você vai ter os diretórios lá dentro do lib e do lib64. Que é o srlib e o srlib64. Esses diretórios vão ter o que a gente conhece lá no Windows como as DLLs, ou Dynamic Link Libraries, né? Para poder utilizar os programas como bibliotecas de programação para construir outros programas, tá? Então isso torna o Linux completamente modular, completamente claro para que um programador saiba onde as coisas estão e utilize as coisas de maneira bem organizada, tá? Cada diretório desses tem uma função. Serve para alguma coisa e armazena algo específico, tá? Então é muito importante quem se aprofunda em Linux saber o que esperar de cada um desses diretórios, porque só o fato de você dizer eu quero tal coisa, já é claro onde você tem que ir buscar, tá? Mas isso não faz parte da nossa conversa, foi só um gostinho. Voltando, nós fechamos agora com tudo que tínhamos sobre diretórios, permissões e sistema de arquivos. Voltarei ainda para falar dos comandos cp e mv daqui a pouco. Pessoas, tá ficando longo. A gente ainda tem uma boa parte de assuntos para poder comentar que são interessantes e a gente vai parar um pouquinho, respirar, repousar. Quem tiver interesse, vai em casa, pega uma ISO de um Linux, monta uma máquina virtual, brinca, para que a gente amanhã continue isso aqui até o fim do assunto planejado e a gente continue se divertindo até o final.